Você já se sentiu como se toda a sua vida estivesse desmoronando ao mesmo tempo? Como se cada pilar que sustentava sua existência estivesse sendo retirado, um por um, sem piedade. Imagine por um momento alguém que perdeu tudo que tinha valor, absolutamente tudo, em questão de dias. A família dizimada, a saúde destruída, a riqueza evaporada, os amigos se tornando acusadores e até mesmo a esposa sugerindo que seria melhor amaldiçoar a Deus e morrer. Essa é a história de um homem que descobriu o segredo mais poderoso do universo, uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades que você está enfrentando agora mesmo. O que você vai ouvir hoje tocou meu coração profundamente quando Deus me revelou através da vida de Jó algo que mudou para sempre minha compreensão sobre os planos do Altíssimo. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? É como ela consegue transformar nossa dor em esperança e nosso desespero em uma declaração de fé tão poderosa que ecoa através dos séculos. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssima gente de serviço. Era considerado o maior de todos os do Oriente. Mas aqui vem algo que vai abalar sua compreensão sobre o sofrimento e o propósito de Deus em nossas vidas. Nos bastidores do invisível, algo extraordinário estava acontecendo. Satanás se apresentou diante de Deus e fez uma acusação terrível sobre Jó. Disse que ele só servia a Deus por interesse, porque estava protegido e abençoado. E então Deus permitiu algo que, à primeira vista, parece impossível de entender. Permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, exceto em sua vida. Em um único dia, Jó perdeu todos os seus rebanhos, todos os seus servos e todos os seus filhos. 10 filhos mortos de uma só vez. Você consegue imaginar o que é receber essa notícia? E qual foi a reação dele? Ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse essas palavras que revelam o coração de alguém que conhece verdadeiramente a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a prova não tinha terminado. Satanás voltou à presença de Deus e disse que se tocasse na saúde de Jó, certamente ele amaldiçoaria a Deus. E novamente Deus permitiu. Jó foi ferido com uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Imagine a dor física insuportável, somada à dor emocional da perda de tudo que amava. E é aqui que o Espírito Santo nos revela algo incrível sobre a natureza da verdadeira fé. Quando sua esposa, a pessoa que deveria ser seu maior apoio, lhe disse: "Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Qual foi a resposta de Jó? "Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal." Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Sabe o que isso nos ensina? Que a verdadeira fé não se mede no conforto, mas no deserto. Não se revela na bonança, mas na tempestade. Durante anos vivemos achando que a fé é para nos livrar dos problemas, até Deus nos mostrar que a fé é para nos sustentar através dos problemas. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. 3 amigos vieram para consolá-lo, mas em vez de consolo, trouxeram acusações. Elifaz, Bildade e Zofar passaram capítulo após capítulo tentando convencer Jó de que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Por 37 capítulos, Jó defendeu sua integridade enquanto seus amigos o bombardeavam com teologia equivocada. A verdade é que Deus tem algo muito maior preparado do que simplesmente nos livrar do sofrimento. Às vezes, Ele permite que passemos pela fornalha para que nossa fé seja refinada como ouro puro.
O sofrimento de Jó não era castigo, era prova. Não era punição, era preparação. Não era o fim da história, era o prenúncio de uma virada sobrenatural. No meio de toda essa dor, Jó fez uma declaração profética que atravessou os séculos e chegou até nós hoje. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando não conseguia enxergar 1 centímetro à frente, Jó mantinha sua esperança firme no Deus vivo. Você já se perguntou por que Deus permite que pessoas íntegras passem por sofrimentos aparentemente inexplicáveis? Porque às vezes os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Olha só essa revelação que vai transformar seu dia. O sofrimento atual pode ser o processo para uma restituição futura que você nem consegue imaginar. Durante mais de 30 capítulos, Jó clamou por uma audiência com Deus. Queria uma explicação. Queria entender o porquê de tanto sofrimento. Então, nos capítulos 38 a 41, Deus finalmente aparece. Mas não dá as explicações que Jó esperava. Em vez disso, revela sua majestade, seu poder, sua sabedoria infinita, através de uma série de perguntas que deixam Jó sem palavras. E é aqui que chegamos ao versículo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades que você está enfrentando. Depois de ouvir a voz de Deus, depois de contemplar sua grandeza, Jó faz uma declaração que é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através dessa revelação. Jó descobriu que havia um plano divino em operação que transcendia completamente sua compreensão humana. Descobriu que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, que nenhuma força no universo pode frustrar os propósitos do Altíssimo. Mas o que mais me impressiona é o que acontece no final da história. O capítulo 42 do livro de Jó nos revela algo extraordinário. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você percebe a ironia divina nisso? Jó foi restaurado exatamente quando orou pelos amigos que o haviam acusado e ferido com palavras durante toda a sua provação. A bênção veio quando ele demonstrou perdão e amor pelos que o haviam magoado. E a restauração foi em dobro. Onde antes tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000. Onde tinha 3.000 camelos, passou a ter 6.000. Onde tinha 500 juntas de bois, passou a ter 1.000. Onde tinha 500 jumentas, passou a ter 1.000. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Jó também teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Você pode estar pensando, mas não foi o dobro de filhos como foi com os animais e bens materiais? E aqui está uma das revelações mais lindas da Escritura. Para Deus, os filhos de Jó que morreram não estavam perdidos. Estavam esperando por ele na eternidade. Então, na verdade, Jó passou a ter 20 filhos, 10 na terra e 10 no céu. Certamente você já se perguntou se Deus realmente tem um plano para a sua vida quando tudo parece estar desmoronando. A história de Jó nos revela que sim, Deus tem um plano, e esse plano é perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no meio da tempestade. Sabe qual é o segredo que Jó descobriu e que pode revolucionar sua vida hoje? O segredo é entender que os planos de Deus são infalíveis e imutáveis. Não importa quantas circunstâncias adversas se levantem contra você. Não importa quantos inimigos conspirem contra seus sonhos. Não importa quantas portas pareçam se fechar diante de você. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O mundo diz que você precisa entender tudo para confiar. Mas Deus revela algo completamente diferente. Você precisa confiar para depois entender. Jó confiou primeiro, entendeu depois. E quando entendeu, recebeu muito mais do que havia perdido.
Por séculos, a humanidade tem tentado entender por que os justos sofrem, até Jesus Cristo revelar que o sofrimento pode ser um caminho para a glória. O próprio Filho de Deus sofreu para que pudéssemos ser salvos. E através de seu sofrimento, conquistou a vitória definitiva sobre o mal. A vida de Jó nos ensina que a resistência na dor revela a essência da nossa fé. Quando todos ao redor estão dizendo para você desistir, quando as circunstâncias gritam que não há esperança, quando o próprio diabo sussurra que Deus te abandonou, é nesse momento que sua fé verdadeira é testada e aprovada. Quero que você imagine sua situação atual através das lentes da história de Jó. Talvez você tenha perdido o emprego e não consegue encontrar outro. Talvez sua saúde esteja abalada e os médicos não encontram solução. Talvez seu casamento esteja em crise e você não vê saída. Talvez seus filhos tenham se desviado do caminho e seu coração esteja partido. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Se Deus permitiu que você passasse por essa situação, é porque Ele já tem preparada uma saída gloriosa que vai exceder suas expectativas. O mesmo Deus que restaurou Jó em dobro é o mesmo Deus que quer operar um milagre na sua vida. E é aqui que o Espírito Santo nos revela algo incrível sobre a natureza dos planos divinos. Eles não são apenas para nos dar o que perdemos de volta, são para nos dar muito mais do que tínhamos antes. A palavra restaurar, em hebraico, significa não apenas devolver, mas multiplicar, aumentar, acrescentar. Durante anos, o inimigo tentou convencer Jó de que Deus havia se esquecido dele, de que não havia mais esperança, de que seria melhor desistir. Mas Jó descobriu que quando você mantém sua fé inabalável, mesmo no vale mais escuro, Deus prepara uma mesa farta na presença dos seus inimigos. Olha só essa revelação que vai transformar seu dia. O que você está passando agora não é o final da sua história, é o prenúncio da sua maior vitória. Não é a página final do livro da sua vida, é apenas o final de um capítulo difícil que vai dar lugar ao capítulo mais glorioso que você já viveu. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? É que ela nos revela que nosso Redentor vive, não viveu apenas há 2000 anos, mas vive hoje, agora, neste momento. E Ele está trabalhando nos bastidores da sua situação para trazer à luz uma obra tão maravilhosa que você ficará boquiaberto com a sabedoria e o poder do seu Deus. A verdade é que Deus tem algo muito maior preparado para você do que simplesmente resolver seus problemas. Ele quer transformar você no processo. Quer amadurecer sua fé, quer revelar aspectos do seu caráter que você só pode conhecer através da experiência do vale. Jó viveu 140 anos depois da sua restauração. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias, mas mais importante que isso, morreu conhecendo a Deus de uma forma que jamais havia conhecido antes do sofrimento. Você percebe que o maior tesouro que Jó ganhou não foram os bens materiais duplicados, mas o conhecimento íntimo do caráter de Deus? Antes, ele conhecia a Deus por ouvir dizer. Depois da provação, disse: agora te veem os meus olhos. E é isso que Deus quer fazer com você. Quer que você o conheça não apenas como o Deus das promessas, mas como o Deus que cumpre promessas. Não apenas como o Deus da provisão, mas como o Deus que provê no deserto. Não apenas como o Deus da cura, mas como o Deus que cura o incurável. Imagine por um momento como seria sua vida se você realmente cresce que nenhum dos planos de Deus para você pode ser frustrado. Como seria acordar todas as manhãs com essa certeza no coração? Como seria enfrentar cada desafio sabendo que por trás dele existe um propósito divino que vai resultar em glória? O que Jó descobriu e que você precisa descobrir hoje é que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou perguntas. É a presença de uma confiança inabalável
no caráter de Deus, mesmo quando não conseguimos entender seus métodos. Quando Jó disse: "Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado", ele não estava apenas fazendo uma declaração teológica. Estava fazendo uma confissão de fé nascida da experiência. Estava dizendo: "Agora eu entendo que existe um plano perfeito em operação, e nada nem ninguém pode impedir que esse plano se cumpra na minha vida." E sabe o que isso significa para você hoje? Significa que não importa o que o diabo tenha planejado contra você. Os planos de Deus são maiores. Não importa quantas pessoas se levantaram para te derrubar. Os planos de Deus permanecem inabaláveis. Não importa quantas circunstâncias conspiram contra seu sucesso. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mas aqui vem algo que pode revolucionar completamente sua perspectiva. Deus não apenas tem um plano para a sua vida, Ele tem o melhor plano possível. Um plano que leva em consideração todas as variáveis, todas as possibilidades, todas as circunstâncias. Um plano tão perfeito que quando você vir o final, dirá como Jó: "Agora entendo por que tive que passar por tudo isso." Se esta palavra tocou seu coração como tocou o meu, quando Deus me revelou essa verdade através da vida de Jó, imagino que você quer receber mais dessa sabedoria divina que pode transformar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades da vida. Porque quando você entende que os planos de Deus não podem ser frustrados, você para de lutar contra as circunstâncias e começa a cooperar com o propósito divino. Permita-me deixar você com esta pergunta que pode mudar o rumo da sua vida. Se você realmente cresce que Deus tem um plano perfeito para você e que nada pode frustrá-lo, como isso mudaria sua forma de enfrentar os desafios de hoje? Como isso transformaria suas orações, suas atitudes, suas expectativas? A história de Jó não é apenas sobre um homem que sofreu e foi restaurado. É sobre você e eu descobrindo que servimos a um Deus cujos planos são infalíveis, cujo amor é inesgotável e cuja fidelidade permanece para sempre. Um Deus que pode transformar seu vale mais escuro na montanha mais alta da sua vida.